né, na Canaju, ao convite do Dr. Romo. E assim, vou passar para vocês, senhores, um breve histórico do PCS, até chegar ao adicional de qualificação. Então, o que acontece? Que é importante a gente destacar. Esse projeto, ele não é um projeto da FENAJUF, ele é um projeto que foi criado pelos servidores numa instância nossa deliberativa, que é uma plenária, que foi na plenária de Belém. Tá? Na plenária de Belém, surgiu, deixa eu ver como é que é isso aqui. Não, pode deixar. Não, pode deixar aí. Eu queria só botar a luzinha, mas não consegui a luzinha. Então, foi na plenária de Belém que o PCS foi criado pelos servidores. Ele foi ratificado na plenária de Natal, que são instâncias deliberativas da categoria, e voltou a ser ratificado no Congresso, no nosso Congresso, que aconteceu agora no final de abril, início de maio. E ele tem como premissas, são os pontos principais dessa minuta de PCCS que foi entregue no Supremo. Uma carreira única com 3 cargos, manutenção dos 13 níveis, o retorno da sobreposição, porque nós entendemos que a retirada da sobreposição foi uma retirada de direito, caminhar para que o salário do cargo de analista seja equiparado ao salário das carreiras do ciclo de gestão e diminuição da diferença salarial entre a cargo de 60% para 85%, entre o cargo de técnico e o cargo de analista. Então, passaria de 60%, né, para 85%, seria menor, a diferença seria menor em 85%, hoje é de 60%. Então, o que acontece? Nesse PCCS que foi elaborado pelos servidores que estavam lá presentes, eram cerca de 400 servidores em cada um, eu acho que nós tínhamos 600 pessoas no Congresso, de todo o Brasil, os representantes, né, de todos os sindicatos, são 25 sindicatos. Então, veio também o adicional de qualificação no meio dessa discussão, que também faz parte desse PCS. Então, quais são as diretrizes principais desse adicional de qualificação? A base única de cálculo. Por quê? Porque não faz sentido a mesma qualificação, o mesmo certificado, possuir valores diferentes. Eu, quando fiz pós-graduação em gestão de pessoas, eu fiz com vários colegas analistas, defendi com eles trabalho, e, no entanto, no final, a minha qualificação, a minha pós, ficou com valor menor do que o do analista. Então, assim, não existe por que isso acontecer. Você ganhar menos, porque o seu cargo tem um salário menor, né? Então, tem que ter, a gente quer uma base única. É o mesmo valor para qualquer cargo, tanto para o auxiliar, quanto para o técnico, quanto para o analista. A gente quer o acúmulo dos títulos ou certificações. O que acontece hoje? Hoje, você faz uma pós, você vai para 7.000%. Aí você faz um mestrado, acho que para 10%, né? 10%. Então, o que a gente quer? A gente quer que eles sejam separados. Então, se você tem uma segunda graduação, ou uma graduação que você não era exigência para você ingressar no cargo, no caso do técnico, então que ele receba ali os 5% como adicional de qualificação, aí ele faz a faculdade, né? Ele faz a universidade, ganha os 5%, ele faz a pós-graduação, ganha mais alguma coisa, um plus, ele faz mestrado, ganha outro plus. Então esse total é somado até 30% do valor do salário, no caso seria do analista A13, AC13, né? E a manutenção a gente veio pedir, né, a manutenção do texto aprovado no Fórum de Carreiras. Isso para nós é assim o principal. A gente sabe que vão acontecer mudanças, né? Quando o doutor Eduardo compareceu à reunião do Fórum de Carreiras, ele deixou claro que o STF se interessava por essa modificação no adicional de qualificação. Então, assim, foi o que pôde sair naquele momento do Fórum de Carreiras. E o que está acontecendo? Para nós é importante que seja respeitado o texto e que, se houver algumas mudanças, que não altere demais o texto, inclusive para fortalecer o próprio CNJ, fortalecer o Fórum de Carreiras e o próprio doutor Feliciano, que tanto está se empenhando
ou que tanto se empenhou para que esse texto fosse criado e fosse remetido ao Supremo. A gente está tendo um problema sério entre os servidores. Por quê? Porque o Fórum de Carreiras não está sendo efetivo. Não está trazendo efetividade para os servidores. Então, assim, em 5 anos de existência do Fórum de Carreiras, nós conseguimos liberar 2 minutas de textos de projeto. Uma envolvendo o reenquadramento dos auxiliares e o AQ. A primeira foi devolvida. A primeira minuta foi devolvida sob a alegação de que no STF não existe mais auxiliar. O cargo de auxiliar, não existe nenhum auxiliar. Então, a sugestão que levou para as justiças que têm os auxiliares, para poder que eles mesmos fazerem, né, de alguma forma, esse reenquadramento. E o que ocorre? Esse texto foi devolvido, essa minuta. E o AQ está nesse imbróglio, já tem 6 meses que foi entregue, e não sai esse AQ. E então a categoria está cobrando da gente uma posição, os servidores estão cobrando da gente uma posição. Então, assim, a gente precisa fortalecer o Fórum de Carreiras, porque é um canal importante para a negociação. E assim, não faz sentido você ficar 6 meses debatendo, inclusive com reunião com os diretores dos tribunais superiores, criar um texto e esse texto não sair, não ter nenhuma proposta. A gente sabe que estão querendo mudar o texto completamente. Assim, nada é dito para nós, então a gente fica nessa situação. Pois não? Qual é o texto? Eu coloquei aí, eu entreguei na pastinha. Desculpa. Não tá Aí eu trouxe a minuta do texto, entreguei para acho que já tinha chegado. Entreguei para vocês essa minuta do texto. O doutor Eduardo, que é o diretor do Supremo, diretor-geral do Supremo, ele nos disse que o que tinha de possível para sair era o AQ. Então, houve uma reunião com os diretores gerais dos tribunais superiores, foi aprovado esse texto, e assim, a gente não entende, então, o que está causando tanto imbróglio, que já era preciso liberado. Ou seja, em 5 anos de existência do Fórum de Carreiras, apenas 2 textos saíram de lá. Um foi rejeitado e o outro está rodando por aí, a gente não sabe o que está acontecendo, qual é o ponto que é o ponto de que não está havendo acordo, a gente não sabe. Então a gente vai fazer um apelo para que vocês, os senhores e senhoras, nos ajudem a aprovar esse texto. Da mesma forma que fizeram com o PCS, fizeram uma carta para o Supremo, para o CJT, apoiando a nossa reestruturação. Então, é importante que vocês nos ajudassem, os senhores e senhoras nos ajudassem também na liberação desse texto do arquivo.